Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Coritiba e Grêmio para vocês no Campeonato Brasileiro. Vamos direto para a análise. Por estilo de jogo, Grêmio amplamente favorito. Tá? Então você tem uma vantagem do Grêmio, 52-43, pelo estilo de jogo. O que é o estilo de jogo? Curitiba jogando contra equipes parecidas com o Grêmio ao longo do Brasileirão como um todo, e o Grêmio jogando contra equipes parecidas com o Curitiba ao longo do Brasileirão como um todo. Isso independente de mando de campo, isso é no total, sendo que tenham equipes parecidas com essas que estão aí na tela. Tá? O que acontece quando essas coisas passam a ser por mando de campo? Ou seja, eu já deixo de olhar o estilo e passo a olhar só a localização. O que isso me dá de resultado? Basicamente, isso me oferta que o Curitiba dá um salto de qualidade, 43-48, mas principalmente você tem uma queda do Grêmio de 52 para 44. Tá? A gente entra naquele cenário muito próximo de América e Grêmio, né? Que a gente viu o 4-3 do Grêmio. É um cenário onde o Grêmio fica muito mais fragilizado na defesa, e isso vai prejudicando o overall dele, e que tende a ter no ataque a esperança de um jogo apertado, mas que possa sair com uma vitória. Então é isso que a gente está olhando para esse cenário como um todo. Quando a gente desce para fazer a análise de como pode ser o jogo, como tende a ser o jogo, você passa a observar os cenários que estão aí abaixo para vocês, tá? Vamos observar um por um deles. Primeira coisa, temos passe e progressão, tende a ficar essa posse de bola com o Grêmio, tá? Um pouco mais, o famoso 55-45, nada muito fora desse tipo de coisa. As duas equipes não gostam de ficar tanto assim com a posse da bola, então a gente está falando de uns 51-42 de passe e uns 56-54 de progressão. Ou seja, eu tenho um Grêmio passando a bola com alternância de distância, curtinho, mais longo, curto, mais longo, curto, mais longo, e você tem um Curitiba acelerando toda hora, tá? Iago, isso é bom ou é ruim para o Curitiba? Isso é bom ou é ruim para o Grêmio? No caso, gera quase a mesma coisa para o ataque. Você começa a observar no ataque o seguinte: um cenário onde no mando de campo você tem uma pequena vantagem para o Curitiba no número de finalizações e uma pequena vantagem para o Grêmio na taxa de conversão. O que isso implica? Igualdade. Então, assim, as duas formas de jogar, Curitiba no melhor cenário e o Grêmio no pior cenário, eles geram quase que a mesma coisa em termos de ações ofensivas. Então, são duas formas diferentes de se jogar, mas que geram quase que a mesma coisa. Quando a gente olha para baixo, para a parte da defesa, você passa a ter um Curitiba que até pressiona um pouco mais e recupera um pouco mais, e que isso acarreta num bloqueio tão bom quanto o do Grêmio, os dois têm um bom bloqueio, mas em melhores ações do seu goleiro, ou seja, quando a equipe adversária vai finalizar, há uma chance maior do goleiro do Curitiba fazer a defesa, ao contrário do goleiro do Grêmio jogando fora de casa, tá? O que isso impacta agora em termos de análise olhando esse gráfico? Você vai ter em laranja a equipe do Curitiba jogando em casa. Em azul, a equipe do Curitiba jogando contra adversários parecidos com o Grêmio. Onde que cai essa vantagem do Curitiba e onde que aumenta a vantagem do Curitiba quando joga assim em casa? Você passa a ter, basicamente, a mesma forma de recuperar essa posse, tá? Então, não modifica. Progressão é basicamente a mesma, ou seja, o tanto de metro que eu ganho em campo é basicamente o mesmo. E eu tenho uma pequena queda no passe. Então, meu passe fica mais longo ainda. Eu quero acelerar toda hora, eu entro para uma trocação com o meu adversário, eu quero acelerar toda hora, o passe fica mais longo ainda. Isso é bom ou ruim? Então, nesse cenário, eu não apresento alteração de finalização e não apresento alteração na taxa de conversão. As duas são baixas, de maneira geral. Você já não apresenta um bom cenário. E ao tentar modificar o ritmo, eu não consigo melhorar, tem um problema. Por que tem um problema? Porque quando eu jogo com adversários parecidos com o Grêmio, no caso do Curitiba, tem uma queda no bloqueio, na minha capacidade de bloquear, e uma queda na defesa. O que isso quer dizer? Se eu estou tentando acelerar o jogo toda hora, eu estou fazendo com que eu abra espaço entre as linhas. Tá? Então, minha defesa está mais postada, eu tenho que fazer essa bola ir mais longe. Ao ir mais longe, eu tenho que fazer essa bola percorra mais campo. Então, precisa ter gente lá para receber essa bola. Então, minhas linhas vão espaçando
E meu adversário, com mais qualidade que eu, vai explorando ter menos jogadores para bloquear. Porque na hora que ele conseguir contra-atacar rápido, eu tenho menos jogadores para bloquear. E aí, óbvio, se eu consigo uma situação de finalização, uma situação melhor, ou seja, frontal ao gol, por exemplo, com o meu centroavante, ou seja, o cara que tende a converter mais gol, meu adversário tende a fazer mais gols em mim do que necessariamente eu conseguir defender, tá? Quando a gente passa para o Grêmio, você tem, ao jogar contra equipes parecidas com o Curitiba, você passa a ter em laranja o Grêmio jogando fora de casa, contra equipes parecidas com o Curitiba em azul. O que acontece com o Grêmio? O Grêmio pressiona um pouco mais. Então, é um cenário que o Grêmio entende que ele pode pressionar um pouco mais. E ele pode progredir um pouco mais e passar um pouco mais. É grande a diferença? Não, mas é o suficiente para você sair de basicamente uma chance maior do Curitiba vencer para uma grande chance do Grêmio vencer. Então, esse cenário aqui é mais positivo para o Grêmio. Então, se você estiver assistindo, o Grêmio começa a ficar um pouco mais com a posse, começa a recuperar mais rápido, vai ser um bom cenário. Principalmente se dentro desse cenário o Grêmio conseguir manter a melhora da finalização, a melhora, mesmo que pequena, da taxa de conversão, a melhora das ações do goleiro e a melhora do seu bloqueio. Tá? Então ele melhora quase que o gráfico inteiro dá enxada. Para esse gráfico dar uma enxada, você tem aí de fato uma vantagem para essa equipe. Tá? Vamos só voltar rapidinho nessa tabela para a gente falar que as duas equipes tendem a não converter gol. Tá? Então o que acontece quando duas equipes tendem a não converter gol ou tem uma baixa chance de converter? Você está olhando para um cenário onde o primeiro gol passa a ser muito decisivo. Então, o primeiro gol para o Curitiba dá uma vantagem estratégica para o Curitiba. Abre mão da posse da bola, o Grêmio fica com ela, e aí você consegue colocar mais jogadores atrás da linha da bola. Ao contrário, também, Grêmio fez 1-0, consegue recuar, Curitiba mais com a posse, vai saindo e você vai contra-atacando. Então, o primeiro gol é muito decisivo nesse caso. O que pode acontecer? Tá? E aí, olhando para os dois cenários aí. Algo muito próximo do que a gente viu contra o América, tá? América e Grêmio. Que é justamente, as duas equipes têm tanta dificuldade em se proteger que pode virar uma trocação. E aí você não aproveita a estratégia que o primeiro gol te oferta. Você vai lá, faz 1-0 e depois não aproveita essa estratégia para coordenar, para dar ritmo para o jogo, dar um ritmo que você queira. E aí você vai perdendo a estabilidade do jogo. E isso vai acontecendo, isso vai direcionando o jogo para entrar numa trocação, e aí quem converter mais gols naquele momento leva, que foi o caso do Grêmio contra o América. Então, de ponto geral, o primeiro gol tende a ser muito importante, se e somente se as equipes souberem aproveitar a estratégia favorável depois que fizerem o primeiro gol. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.